Olá, eu sou a Michelle Whiteman, fisioterapeuta, sexóloga e psicanalista. Convido você a refletir um pouquinho sobre sexo e sexualidade. Será que são a mesma coisa? O que você acha? Sexo é uma coisa, sexualidade é outra. O sexo faz parte da nossa sexualidade, mas o termo sexualidade ele é bem mais amplo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é um aspecto central do ser humano e está presente desde o nascimento e nos acompanha ao longo da vida. Sexualidade é a forma como a gente se expressa, é a forma como a gente se comunica com o mundo, é a forma como a gente se comunica com o outro e não está apenas voltada para as questões reprodutivas ou para os relacionamentos. Sexualidade é tudo aquilo que envolve comunicação e contato. Abraço é expressão de sexualidade, beijo é expressão de sexualidade, relacionamentos também é expressão da nossa sexualidade. Então, sexualidade engloba o sexo, que são as práticas sexuais, também conhecida como intercurso sexual, coito, atividades sexuais, e algumas pessoas aí até dão nomes diferentes para esse momento de intimidade com as suas parcerias. E a sexualidade então engloba o sexo, mas também as identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A gente não pode se esquecer que o sexo ele tem um papel importante na reprodução e na perpetuação da espécie. O nosso corpo foi criado para isso. E sexo e sexualidade faz parte dos 4 pilares da qualidade de vida. Então, se algo não vai bem nesses 4 pilares, nós temos a nossa qualidade de vida prejudicada. Se a nossa sexualidade não está sendo exercida de forma saudável, nós teremos um impacto negativo na nossa qualidade de vida. As formas da gente expressar a nossa sexualidade pode ser vivida através de pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Tudo isso é expressão da nossa sexualidade. E embora o conceito seja bastante amplo e inclua todas essas dimensões, nem sempre é possível a gente vivenciar ou expressar todas elas ao mesmo tempo. Mas vale a gente então se lembrar que sexualidade faz parte da personalidade de cada um de nós. Ainda que possam existir pessoas que pensem talvez que não estejam exercendo a sua sexualidade, elas estão. Porque para exercer a sexualidade, basta a gente estar vivo. Estando vivos, estamos exercendo a nossa sexualidade. E ela é influenciada por vários fatores, como os aspectos biológicos, os psicológicos, os sociais, os culturais, os religiosos, os jurídicos, os históricos e os culturais. Tudo isso pode influenciar positiva ou negativamente no exercício da nossa sexualidade. Culturalmente, homens e mulheres foram educados de forma diferente para expressar a sua sexualidade. Os homens, desde muito pequenos, são estimulados a tocar o próprio corpo, especialmente a tocar a própria genitália. Então, poucos homens têm problemas de falar sobre sexo, mas nós mulheres, esse assunto, sexo e sexualidade, esse tema, ainda é considerado tabu. Não há na nossa sociedade
uma educação voltada para a sexualidade. Nós temos educação sexual, inclusive presente na escola, nas escolas, mas com um enfoque um pouco diferente, com uma preocupação em evitar gravidez na adolescência e evitar infecções sexualmente transmissíveis. Mas nós não fomos educadas a expressar afetos ou a verbalizar os nossos desejos e especialmente conhecer o nosso próprio corpo. Se a gente deseja viver ou expressar a nossa sexualidade de forma saudável, isso inclui atividades sexuais que sejam prazerosas. Se a minha vida sexual tem na sua dinâmica dor e eu acho que isso faz parte, eu estou muito enganada. Dor na relação sexual não é normal. Se você sente dor na relação sexual, alguma coisa está acontecendo. Outros problemas podem interferir no exercício da nossa sexualidade ou na nossa saúde sexual. Por exemplo, tem mulheres que têm o desejo sexual diminuído em algumas fases da vida, como gestação, pós-parto ou menopausa, e algumas mulheres também têm dificuldade em obter orgasmo. E o orgasmo, ele só vai acontecer se a gente se conhecer bem, se a gente conhecer o nosso próprio corpo, se a gente saber onde gostamos de ser tocadas e se a gente verbalizar isso também para as nossas parcerias. Eu sempre digo no consultório que as nossas parcerias não têm bola de cristal. A gente precisa dizer o que a gente gosta ou não lá no nosso momento de intimidade. A saúde sexual, ela é a possibilidade de viver experiências sexuais seguras, com prazer, não abusivas, não violentas e nem discriminatórias. Se no nosso exercício da sexualidade ou se nas nossas práticas sexuais nós experimentamos dor, ficamos constrangidas ou aquela prática nos causa sofrimento, possivelmente nós estamos vivenciando um transtorno de sexualidade ou até mesmo uma disfunção sexual. As disfunções sexuais, elas acometem ou elas atingem um pouco mais da metade da população de mulheres só aqui no Brasil. Então, se nós estivermos aqui numa sala entre 10 mulheres, pelo menos 5 terão algum tipo de queixa na área da sexualidade. Quem é que cuida dos transtornos da sexualidade? Médicos, psiquiatras ou ginecologistas, no caso das mulheres, no caso dos homens, os urologistas. A fisioterapia pélvica também auxilia no tratamento de algumas disfunções sexuais. Mas o que é então uma disfunção sexual? O que seria uma disfunção sexual? A disfunção sexual ela acontece quando a nossa função sexual ou quando a nossa saúde sexual ela é prejudicada. Existe um ciclo de resposta sexual para homens e para mulheres. O que é que inclui esse ciclo de resposta? Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Para as mulheres, esse ciclo tem algumas particularidades. Às vezes, o desejo da mulher não é espontâneo, ele pode ser responsivo, mas sobre isso eu gostaria de falar com vocês em uma próxima oportunidade. O que eu quero que fique gravado aqui hoje é que essa função sexual, esse ciclo de resposta sexual, se ele é alterado, se ele é interrompido ou se ele é modificado,
ou se durante esse ciclo de resposta sexual eu sinto dor, sofrimento ou desconforto, eu vou desenvolver uma disfunção sexual. E isso, com toda certeza, afetará a qualidade do meu relacionamento e a minha qualidade de vida. Assim, o sexo é uma das formas de expressarmos a nossa sexualidade e não se restringe apenas à prática da penetração. Existem outras formas e outras práticas sexuais tão prazerosas quanto a penetração. E o que a gente sabe é que algumas mulheres apresentam alguns problemas relacionados especialmente à penetração. Vocês talvez possam já ter ouvido falar sobre o vaginismo. O vaginismo é uma disfunção sexual que causa dor, muitas vezes uma dor que impossibilita a penetração do pênis dentro da vagina ou mesmo o exame ginecológico. É uma condição que causa bastante sofrimento, que afeta de uma forma bastante impactante e negativa a qualidade de vida das mulheres. Sexo e sexualidade podem caminhar juntas, mas não são a mesma coisa. Eu posso exercer a minha sexualidade sem praticar nenhum tipo de atividade sexual. Mas as práticas sexuais fazem parte do exercício da sexualidade. Então é isso que hoje eu gostaria que vocês refletissem. Será que vocês conseguem falar sobre sexo e sexualidade? Se vocês não conseguem falar sobre esse assunto, observem então como anda a sexualidade de vocês, já que sexualidade faz parte da nossa qualidade de vida. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Continuem me acompanhando aqui no canal. Na semana que vem vou falar um pouco mais sobre a função sexual, sobre o ciclo de resposta sexual e sobre as disfunções sexuais femininas. Aguardo vocês. Até lá!